É um prazer estar aqui. Eu iniciei agradecendo essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos pensamentos, falar de afeto, de vida, de virtude. Deveria ser uma coisa fácil, né? Deveria ser algo que fizesse parte dos nossos dias. Às vezes a gente até fala, né? Mas vivenciar isso não é tão simples. Ou melhor, nós não fazemos isso ser simples. E por que eu digo nós? Porque nada do que eu vou dizer aqui, eu acredito que seja novo para vocês. Nós todos os dias, estamos aprendendo. E eu acredito que durante a vida inteira, a gente vai aprender. Mas como é que a gente aprende? E o que a gente faz com que a gente aprende? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Lembrando, né? A gente fala em virtude, a Andréa começa esse seminário lendo uma passagem linda sobre virtude. A teoria é muito bela. Falar de virtude, falar quem dentro de si não as tem. Ela faz parte, elas fazem parte de cada um de nós. Nós somos bons. Eu sei que vocês sabem o que eu digo como somos bons. Nós somos gentis. Nem sempre dóceis. Mas nós temos esses potenciais. No dia a dia, nessa sociedade que nós aí vivenciamos, a gente está sempre correndo, a gente está sempre no Zap, na atualidade, pensando, né, no que vai fazer depois, e deixa de se prender no agora, de olhar para o lado, de perceber as pessoas que estão à nossa volta, aonde nós estivermos. E falar de virtude é pensar que nós temos tantos exemplos nesse nosso mundo de pessoas que conseguiram transmitir para nós o que é viver plenamente. Mas a gente não está aquela paradinha para lembrar e para pegar isso tudo que a gente aprende, né, a vida inteira. A gente começa indo para a escola cedo. E essa é uma praia que eu navego sempre, a escola. Trabalho com crianças. Então eu vejo isso desde cedo. E a gente dá importância para coisas que, às vezes, na vida, às vezes não, na maioria das vezes, a gente não aprendeu dentro da escola, o que é uma pena. Eu posso dizer para vocês que, de tudo que nós aprendemos na escola, poucas coisas a gente usa nas nossas relações. Porque dentro da escola, como está hoje, a gente sempre dá um foco no intelectual, nesse cognitivo. Mas o ser humano é muito mais que isso. E quando se fala de emoções, a gente pensa que é uma coisa nova, né? Ah, inteligência emocional. Se a gente for pensar cientificamente, a gente vai dizer, opa, final da década de 80 para a década de 90, a gente começou a trazer esse conceito, mas a escola, como a conhecemos ainda, mesmo que isso venha de muito mais tempo atrás, nós temos um pensador, Vallon, que já falava sobre as emoções, mas colocar isso dentro da escola é novidade. E por que a escola é assim?
Porque nós que estamos aqui e que fazemos parte dessa sociedade, também não valorizamos as emoções. A gente deixa para a escola esse saber intelectualizado e pensa que isso é uma coisa que foi decidido por quem está lá. Mas isso cabe a todos nós. E a maneira como a gente se relaciona faz parte disso. Então, pensar nessas virtudes, pensar nessa escola, pensar na maneira como vivemos hoje, é um pouquinho da reflexão que eu quero fazer com vocês. Eu sei que cada um aqui traz em si crenças. E essas crenças, muitas vezes, nos fortalecem, nos alimentam. E cada um busca, o tempo inteiro, nós buscamos a felicidade, o estar bem, o ter paz interior. Levanta a mão aí quem quer ter paz interior. Eu tenho certeza, que lindo isso, está vendo? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra essa paz olhando para esse nosso mundo, olhando para as coisas que a gente vê na mídia? Como é que a gente encontra isso? Toda vez que a gente olhar para o mundão, né, olhar para fora, a gente vai encontrar muitos conflitos. A gente vai encontrar esse coletivo que vai trazer para a gente vários valores. E essas virtudes que são nossas, muitas vezes ficam esquecidas. A gente esquece que é bom. A gente esquece que pode ser dócil. A gente deixa aflorar em nós algo contrário a essas virtudes. Eu, enquanto pensava nesse encontro, eu falei, não vou falar de coisas que não são bonitas. Eu quero só falar de coisas que realmente nos despertem esse nosso lado mais bonito. E não tem como falar disso sem falar de amor. Amor é um sentimento que eu penso que nós ainda estamos descobrindo. Eu penso que aqueles que encontraram essa paz e essa plenitude, eles encontraram e descobriram verdadeiramente o que é amar. E é através desse sentimento que a gente cria laços, esses laços de afeto. É amando. Mas para eu amar o outro, nosso mestre já dizia, precisamos nos amar. Precisamos nos amar. Eu preciso me amar. Você precisa se amar. E como é que a gente se ama? Potencializando as nossas virtudes. Porque quando é que eu olho no espelho, ou eu olho o outro e vejo algo que me incomoda? Com certeza, não é porque eu vi algo bonito. Não é porque eu me identifiquei com algo que eu admiro. Se eu vi no outro, provavelmente faz parte de mim. E o outro me ajuda a perceber isso. Porque eu tenho, às vezes, dificuldade de me olhar. Dificuldade de perceber que eu não sou tão bonita. Mas eu posso mudar isso. Eu posso mudar buscando ver esse bonito. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso e compartilha com a gente. Nesse compartilhar conosco, porque a gente está sempre aprendendo, ela guarda a virtude da humildade.
Tem coisa mais bela que a gente encontrar um sábio e dentro dessa sabedoria a gente perceber a humildade? Tem coisa mais bela do que quando a gente vê alguém agindo em prol de alguém? Eu tenho certeza que vocês já devem ter experimentado essa sensação, este sentimento do que é se sentir útil a alguém, fazer algo, não pensando em si, mas pensando no outro, no bem-estar do outro. Então, quando eu os convido a se olhar e a potencializar essas virtudes, é lembrar que nós podemos ser honestos nos pequenos gestos, nas nossas pequenas ações, porque nós somos exemplos para aqueles pequeninos que nos acompanham. Mesmo que eu não tenha eles dentro de casa mais, ou que nunca tenha tido, no mundo a gente tem. E a gente é sempre exemplo para alguém. E é nesse compartilhar, é nessa troca que a gente aprende, que a gente cresce. Porque quando eu vejo o outro, eu vejo o que o outro tem. E, consequentemente, eu consigo também me ver, se eu tiver vontade disso. É bom lembrar que para a gente potencializar essas virtudes e aproveitar esse nosso tempo para sermos pessoas melhores e conquistarmos a paz interior, é preciso que a gente dê uma paradinha. Porque se eu entrar no embalo da sociedade, eu não vou conseguir parar para refletir sobre essas coisas lindas que nos acontecem a todo instante. Eu preciso fazer o exercício de querer ver. Eu preciso fazer o exercício de ter vontade de ser alguém melhor. Eu preciso fazer o exercício de ser feliz. Porque se ser feliz fosse uma coisa fácil, a gente não percebia tanto essas dores que a gente percebe nos dias de hoje. A gente não percebia as pessoas tão vazias. O mundo nos leva, por todo esse contexto que nós já conhecemos, a pensarmos sempre individualmente. Voltando na escola, a justificativa de estar lá é para poder ter uma profissão, é para poder se manter, é para poder ter uma vida melhor. É sempre pensando no ter e no ter. E a gente esquece de ter paz interior. A gente esquece de ter que trabalhar essas virtudes. E isso tudo, gente, a gente sempre coloca para o outro. É a sociedade, é o sistema, é a vida. E quem é que faz parte disso tudo? A vida é nossa. A sociedade é feita por cada um de nós. E se nós não nos olharmos para fazermos esses laços de afeto, para pensarmos juntos, para construirmos um mundo melhor, sempre ficarmos esperando pelo outro. Ah, não estou pronta. Ah, não, ainda tenho que desenvolver essas virtudes em mim. Eu não sou boa o bastante. Eu não confio bastante. Eu ainda não sou tão honesta. E isso tudo, meus queridos, depende dos nossos desejos, da nossa vontade. Se eu quero, ela quer, ele quer, você quer, eu não estou sozinha.
Eu sei que esse movimento lindo da pedagogia das virtudes, ele busca isso. Ele busca que nos unamos. Ele busca que a gente trabalhe com isso aonde estivermos. E que nós nos unamos pelas nossas virtudes. Porque todos as possuímos. A gente só precisa descobrir. Descobrir que eu tenho todas essas virtudes que eu admiro no outro, nesses que foram grandes exemplos. Eu tenho um grande ídolo. Eu gosto sempre de lembrar dele. E esse foi um mês que a gente lembrou muito dele. É Francisco de Assis. A história de vida deste homem e a maneira com que ele se relacionou com todos os seres vivos é linda. Que a gente busque os nossos ídolos e busque neles por que nós os admiramos. O que ele tem que eu gostaria de ter. Porque nada mais aqui será tão importante do que a gente se olhar e perceber as nossas potencialidades. Percebermos que, se nós quisermos, todo esse conhecimento que a gente busca, ele será muito útil se soubermos compartilhar, se soubermos vivenciar, se soubermos colocar essas virtudes, o respeito, a confiança, a honestidade, a solidariedade, tudo isso em ação. Porque é preciso agir. E agir agora. Agir agora. Todas as filosofias que a gente possa buscar, toda a ciência, ela vai mostrar para a gente que nós somos capazes. E o que nos falta se somos capazes? Falta-nos um pouco de vontade, né? Sair dessa nossa zona de conforto e pôr a mão na massa e se comprometer. Então eu sei que esse seminário faz esse convite para cada um de nós, para que a gente pare, né, um bocadinho, reflita, que vida eu quero para mim? Que vida eu quero para aqueles que aqui ficarão? Porque nós vamos passar, faz parte dessa nossa vida. E aí, o que a gente deixa para os nossos herdeiros? A gente vai deixar para eles construírem? A gente vai mudar esse mundo que a gente está vendo? Então a gente precisa refletir sobre quem somos, o que queremos de fato como projeto de vida e de mundo. E muitas vezes isso não está tão claro para cada um de nós. Eu agradeço essa atenção, esse silêncio de vocês me olhando. Eu desejo que a gente reflita sobre tudo que vamos ouvir nesta noite. E que a gente descubra que está tudo aqui dentro. Mas é preciso que a gente tenha vontade, é preciso que a gente tenha coragem, perseverança. No Evangelho está escrito que para fazer o bem é preciso que a gente haja. Se eu não faço nada, se eu deixo a vida me levar, eu contribuo para tudo que está aí. E se eu não estou satisfeita com esse mundo, Gandhi já nos disse há tanto tempo, seja a mudança que deseja ver no mundo. E o que ele nos convida? A isso. Ele nos convida a agir, a meter a mão na massa, a se envolver no nosso prédio com o síndico, na escola, no conselho, no nosso trabalho, fazendo e dando o nosso melhor, que a gente transforme esse ambiente que a gente tem que estar diariamente e que muitas vezes muitos de nós passam a maior parte do tempo
num lugar agradável. É ali que a gente está. Mas a gente tem que agir, meus queridos. Esse é o meu convite a todos nós, que a gente possa levar o exemplo da virtude. Eu repito, que todos nós temos aonde estivermos. Esse é o meu convite para cada um de vocês. E muito grato por essa atenção. A gente vai falar sobre amor, sobre virtudes. E um grande mestre falou o seguinte: o amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Ou seja, é a única coisa que transcende a personalidade e passa de uma vida para outra. Só existem esses dois sentimentos, o amor e o ódio. Todos os sentimentos são acessórios. E ele prova isso através de uma série de tabelas e de montagens de emoções complexas que eu vou mostrar adiante. É uma coisa muito interessante. Eu trabalho no Tribunal de Justiça e eu sou médico. E eu não sei se vocês já notaram que os médicos usam branco e os juízes usam negro, uma toga negra. Ulisses, que está acostumado a andar nos tribunais, tanto na primeira instância como na segunda instância, já defendeu inúmeros casos na Suprema Corte, sabe disso muito bem. Os médicos usam branco e os magistrados, os juízes e desembargadores usam negro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que o médico usa o branco? Alguém tem alguma ideia? Por favor, me ajudem. É a paz. É a higiene. O que mais? É a cura. Tudo muito bem. Mas eu vou lembrar a vocês, nem o branco, nem o negro são exatamente cores do ponto de vista da física. O branco é a reunião de todas as cores. Quando você pega a luz branca e passa no prisma, você vai ter as 7 cores do arco-íris. E o negro, qual o magistrado usa, não é também uma cor. Na verdade, é a ausência de cor. Olha que coisa interessante. O magistrado usa o negro, que é a ausência de cor, porque ele precisa julgar. Ele precisa, às vezes, até condenar. Se cair uma caspinha, um pedacinho de açúcar, ou uma farofinha em cima do negro, você nota. Olha lá, dá para notar. Por quê? Porque a ausência de cor indica no juiz, no magistrado, a necessidade da neutralidade. Ele pode ser hindu, ele pode ser brasileiro, ele pode ser russo, ele pode ser católico ou evangélico, mas na hora que ele bota túnica negra, ele é completamente neutro. Ele tem que ver, julgar e, às vezes, condenar. Uma coisa muito difícil, do qual, confesso a vocês, não tenho nenhum pendor ou qualidade para ser isso, apesar de trabalhar no tribunal. Mas o médico não, ele usa o branco. Por quê? Porque o branco é a necessidade da paz, é também a higiene, como se falou também, a cura, é a reunião de todas as cores. Ao médico não cabe julgar, ao médico cabe consolar, aceitar tudo que venha do seu paciente, que é uma pessoa em sofrimento, não interessa de onde ela vem, se é de uma classe rica ou de uma classe pobre. Consolar sempre e curar sempre que for possível. Por isso que, baseado nisso, nós vamos falar sobre afeto e amor, porque o amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Baseado nisso, as emoções, e eu lembro que vocês, emoções, vêm da palavra
motion, movimento, é aquilo que movimenta a nossa alma, que movimenta nossas ações, que movimenta todo o nosso ser. O amor, o que o amor vai dar no nosso ser? O altruísmo, as virtudes e a vontade de ajudar. Já o ódio, o que faz? Traz o egoísmo, molda os vícios e, infelizmente, nos dá a capacidade de prejudicar. A emoção, enquanto desejo, quando ela é o amor, ela promove o quê? A atração, o gosto e a inclusão. Olha que coisa interessante. Nós estamos num mundo que todos querem ser especiais, VIPs. Já o amor, ele inclui tudo. É que nem um coração de mãe, cabe todo mundo. O amor é inclusivo. Ele faz a união. É ele que promove a atração e é ele que traz também a capacidade de prazer. Já o ódio traz o quê? O ódio traz a repulsão, traz o desgosto, a exclusão, a fragmentação, a aversão e a dor. Por isso que para o chinês, ele fala que o contrário da paz não é a guerra, é a fragmentação. É exatamente um estado em que nada pode acontecer de bom. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, o ódio provoca dor. E olha o que ele põe. Quando ele diz que a vida traz o amor e o ódio, ele diz que o amor é o verdadeiro eu. E o ódio é um não eu. Olha que coisa interessante. Por que ele botou isso? Porque o não eu não é o nosso verdadeiro ser, é o nosso ser inferior que às vezes está cego pelo ódio. O chinês diz que o ódio cega, ele ficou cego de ódio. Quando a gente toma uma droga, a gente fica inconsciente. Quando a gente está com ódio, a gente fica inconsciente dos nossos laços divinos e perde o acesso ao nosso verdadeiro eu. Então, quem está agindo ali não é o verdadeiro eu, é o não eu, é a sombra. Por isso que eu diria que o eu é o nosso lado branco, e o nosso não eu é o nosso lado negro, é o nosso lado das trevas, é a ausência do verdadeiro ser, a ausência das verdadeiras emoções altruístas. Então, quando o eu está presente, que você está desperto, e Buda significa aquele que despertou, olha que coisa interessante. O amor é um estado de estar desperto para a vida. Então, o que traz o verdadeiro eu, o amor? O amor traz a consciência, traz a verdade, traz a luz, a realidade, traz o júbilo, a renúncia, a generosidade, a construção. E eu já adaptei para a psicologia, claro que depois que Freud veio, com a pulsão de vida. Já o ódio traz o quê? Que não é o nosso verdadeiro eu. Quando a gente está tomado por aqueles estados, ou quando a gente está drogado por uma droga, e a gente tem aquela compulsão de querer a nossa fissura resolvida, ou quando a gente está intoxicado por emoções conflitantes ou venenosas, e tomado de um estado de não eu, que é o ódio, vem a negação, vem a inconsciência. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa quer uma droga, ela esquece que ela tem os pais, que ela ama os amigos, que ela ama a vida, ela fica tomada de estado de inconsciência. Quando a pessoa está no trânsito e alguém fecha ele, é tomado de um estado de consciência. Ele é capaz de matar uma pessoa que é tão divino quanto ele. Depois ele se arrepende. É como o cara falou, matou por amor. Ninguém mata por amor, matou por ódio, por um estado de não estar consciente do seu verdadeiro ser espiritual. O ódio traz a inconsciência, traz a mentira, traz a sombra, traz a ilusão, traz a melancolia, a mesquinharia, a avareza, a destruição e a pulsão de morte. É uma infelicidade, às vezes, vermos jovens que deveriam estar vendo a vida se vestirem totalmente de negro, pensarem na morte
e estarem cortejando o suicídio. Ou seja, eles esqueceram de se aproximar da vida e estão cortejando a morte, que é o estado de não eu, é um estado de inconsciência, são as trevas. Então o amor, ele nunca vai se espelhar da mesma forma quando a gente joga para os nossos superiores, para os iguais e para os nossos inferiores. Inferiores podem ser um subalterno, pode ser o nosso gatinho, pode ser as nossas plantas, alguém que é inferior, que precisa de nós. Os iguais a nós são os nossos amigos, nossos semelhantes, e os superiores podem ser os nossos pais, os nossos mestres, não é? Os nossos professores, os nossos diretores, seja lá como for. Então, como é que o amor se expressa em relação aos superiores a nós? Nós mostramos reverência, nós mostramos respeito, adoração, a fidelidade e a lealdade. Em relação aos nossos iguais, nós expressamos isso através da afetividade, da boa vontade, da amizade, o arrebatamento e a tolerância. Muitas vezes isso falta na nossa vida. E com os nossos inferiores? É a amabilidade, é a ternura, é a caridade, a misericórdia, que os budistas também chamam de compaixão, mas misericórdia é uma coisa muito bonita, é tirar a miséria do coração do outro. Misericórdia. Essa é uma palavra linda. Mas, infelizmente, o nosso não eu às vezes aparece. Como é que ele aparece em relações superiores? É o medo. Será que ele vai me despedir? Será que ele vai falar mal de mim? Será que ele... né? A apreensão, é o terror, é o horror. E em relação aos iguais? É a raiva, é a cólera, é a fúria e indignação. E em relação aos que são inferiores a nós? Aí, geralmente, nós somos terríveis, porque aparece o escárnio, o desdém, a arrogância e a ofensa. E as virtudes? Afinal, nós estamos aqui para falar no seminário das virtudes, né? E eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui na pedagogia das virtudes, e nós temos que falar que o amor, ele forja as virtudes. Como é que ele forja as virtudes? Como é que ele aparece em relação aos superiores? Às vezes o português não tem todas as palavras, mas eu tentei falar com as palavras que me vieram. É a reverência, é a modéstia, é a humildade, a lealdade e a submissão. Mas não é humildade de se humilhar, é a humildade de reconhecer o valor do outro como maior, poderoso e no caminho do bem. Em relação aos iguais, é a amizade, é a polidez, é a cortesia, é a afeição e o contentamento. Como falta o contentamento hoje em dia, não é? A virtude está contente. Hoje nós estamos contentes porque nós estamos aqui na nossa família espiritual. Porque talvez essa família seja mais importante do que a família de carne, do qual a gente tem tantas dificuldades, que não nos aceitam, não nos compreendem e muitas das vezes até debocham de nós. E com os inferiores, como é que aparece o amor em termos de virtudes? É a benevolência, é a suavidade, é a generosidade, é a doçura e é a bondade. Mas às vezes o amor aparece. A gente quer desenvolver as virtudes, mas às vezes os vícios estão lá. E a gente tem que reconhecê-los para erradicá-los. Como não eu toma conta, a gente tem que saber. Em relação aos superiores, é a covardia, a timidez e a pusilanimidade. Essa palavra não é muito boa. Pusilanimidade é ficar em cima do muro. É quando o chefe pergunta, você é Flamengo? Se o senhor achar que eu devo, eu sou ficar em cima do muro. Mas vamos em frente. E com seus iguais? Aparece como irritabilidade, aparece como grosseria e a vaidade. E com os inferiores? Sempre é o mais terrível. É o orgulho, é a arrogância, é a insolência. Mas como o amor também molda as emoções, forma o caráter
alimenta as virtudes, ele também vai formar o seu comportamento. Como é que o comportamento aparece em relações superiores? É a fidelidade, é a devoção, é a homenagem, a reverência e a adoração. Seja ele Deus, Jesus, seja Krishna, seja seu professor, seja o seu pai, seja o seu avô, seja a sua mestra da escola, seja o seu psicólogo, seja o seu médico, seja o seu faxineiro que lhe dá instruções todo dia. Pode ser aquele mendigo que tem sempre uma palavra bonita e um sorriso para você. Cuidado que a gente não está falando superior só em termos de classe ou poder aquisitivo, não. E com seus iguais, é a aprovação, é o respeito, é a conciliação, é a brincadeira e o incentivo. Olha como é importante brincar. O caminho espiritual precisa de brincadeira, precisa de incentivo. Uma vez perguntaram a um mestre, a um grande mestre japonês, um samurai foi até ele e perguntou assim: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? E aquele grande mestre japonês, sentado na frente daquele grande samurai, falou assim, doces palavras para ele. Sabe o que ele falou? Eu não vou responder nada para você, seu bastardo, idiota, orgulhoso e arrogante. Aí o samurai foi pego de susto, tirou a sua katana, que é a espada, para cortar a cabeça, né, daquele que tinha insultado ele. Na hora que ele tirou a espada, o mestre falou: olhe, isso é inferno. Aí ele paralisou, caiu em si, saiu do não eu e entrou no eu. Ele falou: caramba, eu vou matar um grande mestre, eu sou um louco, eu não posso fazer isso, ele está me ensinando. Aí botou a sua katana, a sua espada, se prostrou, reverenciou o mestre, pediu 1000 perdões. Aí o mestre botou a mão na cabeça dele e falou assim: muito bem, meu jovem, isso é o céu. Pronto. Está aí a palestra toda resumida. Isso é o céu e o inferno. O céu e o inferno estão dentro de nós. Nós estamos produzindo ele o tempo todo. O não eu produz o inferno, e o eu produz o céu. Com os inferiores, como é que aparece? A recompensa, o fato de abençoar, o perdoar, o ser bem-humorado e o sorrir. Como sorrir é importante. A gente esquece de sorrir. Às vezes não precisa falar muito, só sorrir. E o comportamento com os superiores? Como é que aparece o comportamento? É a ingratidão, é a calúnia, é a fuga, a desconfiança e a vergonha. Em relação aos iguais, conhece o focus? O foco gago é o fofoco. Ah, meu Deus, a fofoca. É terrível. Faz mal a quem fala, faz mal a quem recebe e faz mal a quem ouve delas. Ela é 3 vezes ruim. É a recriminação, é a reclamação, é a vingança e o escândalo. Escândalo vem de escandas. Estudem isso no budismo. Exatamente são aquilo que a gente carrega para outras vidas. Ou seja, é o nosso karma. E com os inferiores? É a tirania, é a intimidação, é a intolerância, o insulto e a injúria. 2 exemplos apenas, para mostrar como o amor e o ódio às vezes aparecem misturados. Existem emoções que têm amor e ódio. Vou dar um exemplo para vocês. O ciúme. Ciúme vem de zelos, vem de cio. Olha só, uma coisa bem animal. O que é o ciúme? Eu amo aquilo que eu acho que me pertence e detesto a ideia de que outro venha possuí-la. Eu amo essa pessoa, mas detesto que ela seja casada com ele, ou não seja casada comigo. Entendeu? Ou seja, eu amo uma pessoa e odeio que ela não me ame, não retribua o meu amor, ou que outro a ame no meu lugar. Ou seja, é uma rivalidade, é um triângulo amoroso. Ou seja, é a ideia de perda do objeto idealizado. Na verdade, não é amor, é um sentimento de posse. Por isso que é posse, porque não é amor puro, porque tem amor e ódio. E quando você tem amor e ódio misturado,
Não dá, né? Amor e ódio não dá para misturar. Inveja. Invídia, a vontade de não ver. Olha só, a cegueira. Eu não quero ver. O que eu não quero ver? Eu não quero ver porque eu amo aquilo que você conquistou e odeio que seja você a ter conseguido isso e não eu. Ou seja, você passou para o TCU. Que coisa boa, né? Que droga que não fui eu. Ou seja, eu amo aquilo que você conseguiu, mas detesto que tenha sido você e não eu. Ai, que anel lindo. Pena que ele seja seu e não meu. É inveja. Então tem amor e ódio. Eu amo aquele objeto e detesto que seja dela e que não seja meu. Olha o amor e o ódio juntos. Estão percebendo? Então, novamente, tem o apego, tem o desejo. Isso, o amor, quando não é puro, e ele está misturado com ódio, ele fica apodrecido. E o ressentimento, para finalizar, é aquela coisa que eu fico ressentido, né? Fico lembrando, né? A lembrança de uma humilhação, de uma ferida narcísica, de uma injustiça sofrida. E aquilo me faz querer ter o desejo de vingança, de punição ou de ofensa. E que eu posso depois tentar fazer com que aquilo volte ao objeto de uma forma até hostil, né? Se eu não consigo fazer contra o outro, faço contra mim mesmo. Ou eu mato o outro ou me mato, né? Ou acaba em homicídio ou em suicídio. Muitas vezes é dessa forma que acontece. E assim, muitas vezes eu tento dissimular o rancor e faço estratégias sádicas de orientação psicopática para tentar estruturar isso. Ou seja, eu tento jogar aquilo para dentro e vou fazendo uma síndrome da panela de pressão, né? E aquilo vai esquentando até a hora que explode e faz um monte de doença. Gastrite, infarto, derrame. Porque se eu tenho a raiva e jogo contra o outro, ou não consigo expressar aquilo, aquilo joga contra mim mesmo e eu faço doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, e a emoção está por detrás de todas as doenças que a gente vê no dia a dia. E, para acabar, está aí 2 hexagramas que eu trouxe, né? A terra e a paz. A paz, a terra está acima e o céu está abaixo. Normalmente, nós temos a terra embaixo e o céu em cima, né? Mas para ter a paz, não. O espírito tem que descer e se pôr abaixo da terra para cuidá-la e abençoá-la. Na verdade, o espírito tem que entrar dentro da carne. Por isso que o espírito tem que descer e fazer a terra, o ser humano, frutificar, crescer e evoluir. Aí tudo é possível. Harmonia, prosperidade, sinceridade, tolerância com todos que nos odeiam, todos que nos rodeiam, e essa atitude só pode trazer benefício para todos. Porque a tendência do céu é subir, e a tendência da terra é descer. Olha o encontro, é o casamento perfeito. Mas só quando o espírito sabe que tem que entrar dentro da matéria. E o contrário, o que é da paz? É aquilo que eu falei, a estagnação. O céu está acima, a terra está abaixo. A tendência do céu é subir, a tendência da terra é descer. Não há um encontro, só há separação. O que vai acontecer aí? Nada. Aproveitar a força das passividades, as possibilidades da espera. Porque nada se pode fazer nesse momento, se não escolher a via de retirada. Mas uma retirada que deve ser empregada no amadurecimento paciente e tranquilo. É quando tem aquele briga de marido e mulher. Você nunca me escuta, você sempre fala. Não adianta, não tem diálogo. Tem que esperar. Espera passar aquele momento. Pode ser uma TPM, pode ser um momento. Não adianta. Há um momento certo. No momento da estagnação, nada é possível. Mas como nós estamos num momento de paz, em que tudo é possível, eu agradeço esse momento estar com vocês e a paciência que vocês tiveram de me escutar. Meu muito obrigado.
recebi um desafio de falar um pouquinho a partir da minha experiência clínica e também à frente do Centro de Meditação e Estudos de Yoga e Vedanta. E falar desse tema extremamente complexo, né? Pedagogia do bem e do amor. E eu, então, inicio com uma história que fala sobre as sementes do bem. No interior de São Paulo, alguns anos atrás, uma senhora, mãe de 2 crianças, ao ir para a escola, toda vez que, na verdade, passavam pelo mesmo caminho, se deparava com alguns galhos quebrados, plantas destruídas, e as crianças ficavam tocadas por aquilo, porque já recebiam em casa esse ensinamento da importância de você cuidar da natureza. E, sendo assim, as crianças demonstravam realmente um sofrimento. Uma tinha 9, outra tinha 6 anos, um sofrimento por aquela plantinha ali, caída, sofrida. Então, a mãe, sensível à emoção daquelas crianças, né, naquele momento, e todo aquele cuidado com a natureza, ela teve uma ideia. Na simplicidade dela, ela teve uma grande ideia. Como diz São Francisco de Assis, né, nós começamos com pequenas coisas até termos grandes progressos, né? Então, essa mãe resolveu fazer um bilhete para colocar na famosa agenda, né, agenda dos filhos, e convocando as outras crianças da escola a fazerem parte de um clubinho, junto com as filhas dela, para trocar sementes e, assim, plantarem, semearem mais pela cidade, principalmente as sementes de plantas em extinção. O que aconteceu? Nada. Claro. Porque, ou às vezes, alguns pais não leem a agenda dos filhos, ou, às vezes, lendo, eles são muito ocupados, como Marta já havia falado, são muito ocupados, não tem tempo naquela correria, e as crianças, obviamente, não poderiam chegar ao clubinho sem os pais. Então, não aconteceu absolutamente nada. Mas uma ideia, quando ela é genuína, ela tem o poder de transformação. Ainda que pequenininha, é o poder da semente, a semente de mostarda que Cristo fala, né? Então, ela não abriu mão dessa ideia. E ela, então, vou pensar numa outra alternativa, o famoso plano B, né? Ela, então, resolveu escrever uma carta para o jornal da cidade. E mandou essa carta lá para o jornal. Resultado, ela começou a receber pedidos de sementes e trocas de sementes do Brasil inteiro. E isso durou mais ou menos, eu não sei se continua até hoje, não tenho conhecimento, mas durou pelo menos, acho que quase umas 2 décadas. E ela realmente fundou o clubinho infantil, o Clube Infantil do IP Amarelo. E isso me chamou a atenção pela simplicidade, pela continuidade e pela cooperação, porque ela comunicou isso, ela teve a ideia, não guardou para si, comunicou, compartilhou e buscou o quê? Parcerias. Um evento como esse de Pedagogia das Virtudes, do seminário, está buscando o quê nessa transformação? Parceiros. E todos nós cooperamos uns com os outros, ou para a construção ou para a destruição, não é, professor? Então, vejam, isso está em nossas mãos. E o interessante é que essa mulher, Gonzalina, o nome dela, ela tocou aquelas filhas dela nos primeiros momentos da infância, em que a mente está fresca, ávida por receber essas informações, para transformar isso em comportamento. Mas a partir de quê? De um exemplo. E isso também, eu digo a vocês, é com muita satisfação que hoje estou aqui com vocês nesta casa. Porque há muitos anos atrás, ainda quando eu estudava Direito, fui aluna por um dia do senhor, fui aluna do seu filho, e vinha muito aqui à casa, meus pais, fundadores daqui também, e aqui recebi o privilégio de poder servir a comunidade através da Mocidade Espírita e através também dos encontros, né, compartilhando os saberes que a gente então começava a adquirir num curso de Direito. E o interessante é que um filme uma vez foi passado aqui, que foi Irmão Sol e Irmão Lua, e aquilo calou fundo na minha alma.
Ou seja, ele falava de um amor num nível acima de tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar. E aquilo me contagiou de tal forma que foi direcionando o meu caminho sem que eu mesma tivesse consciência desse movimento. E é um dos sentidos, né, pelo qual nos reunimos aqui, é a força desse amor. Todos nós estamos aqui hoje porque o amor de alguma forma nos trouxe. E nos trouxe como? Por uma operação mágica? Não, pela vontade de fazer o bem. A vontade de fazer o bem, ou seja, transmitir aquilo que eu tenho de melhor, ainda que não sejamos ou não estejamos perfeitos, mas aquilo que eu posso agregar para o meu mundo, ou seja, cada um que está aqui hoje se sente de alguma forma responsável pela vida em sociedade, senão não estaria aqui, e também pela sua própria vida. Porque quando você cuida de si, automaticamente você se torna o quê? Um ser humano melhor para contagiar outras pessoas. Essa frase de Einstein, ele nos fala um pouquinho dessa totalidade, dessa consciência total, desse amor absoluto, expandido, mas que nós nem sempre percebemos, ou seja, nem sempre realizamos, não despertamos ainda para essa totalidade. E essa ilusão da fronteira acaba fazendo com que a gente acabe entrando em atrito, entrando em conflito com as pessoas, por conta de não nos reconhecermos como unidade, tendo algo em comum com essas pessoas, com esse cosmos, com todas as formas de vida. Porque quando nós falamos a totalidade, é totalidade. Todas as formas de vidas. Então, por um lado, a grande tarefa existencial é que cada um de nós possa despertar para essa consciência expandida. E como nós vamos fazendo isso? Primeiro, reconhecendo a possibilidade, né? Imaginem um pote. O pote, ele divide o espaço? Sim e não. Se você quebrar o pote, o espaço continua sendo o mesmo. Mas enquanto ele está como pote, ele tem um espaço interno e um espaço externo. Mas o espaço interno, ele é diferente do espaço externo? Absolutamente não. Não. Então, hoje a gente vai brincar muito com essa metáfora do copinho de café. Que, na verdade, se a gente pegar um copinho de café, mergulhar no oceano, tirarmos a água do oceano, o que é que tem dentro do copinho de café? Água do oceano. H2O, vinda do oceano. Você pode fazer o que for com essa água, mas a origem dela é do oceano. Mas aí você tira do oceano, até porque o copinho é plástico, às vezes tem uns de isopor, né, flutua no oceano, e você fica ali dentro do copinho, a sua fronteira, esquecido da sua origem. Esquecido que a sua origem era esse oceano. Aí, de repente, no movimento das ondas, você esbarra em outro copinho. E mais outro copinho. Aí tem um copinho branco, daí tem um copinho amarelo, aí tem um copinho vermelho, aí pronto. Copinho vermelho, amarelo, copinho azul, copinhos diferentes. Opa, não, mesmo o meu é melhor. O meu é mais bonito, não, o meu é mais consistente, o meu é mais resistente. Ou então o meu é mais biodegradável. Tem essa coisa toda, não é? Então, vejam, aí começam o quê? Os atritos. Porque as pessoas se identificam com a fronteira, que é a forma, o copinho, e não mais com a sua essência, que era o quê? A água do oceano. Mas como assim? Por que esqueceríamos de algo tão precioso? Mas é isso que acontece. Por que acontece tanto essa questão de ciúme, inveja nos relacionamentos? Por que a autofagia? Por que as famílias, às vezes, são autodestrutivas? Por que no ambiente de trabalho temos esse tipo de comportamento? Por quê? Porque o nosso foco ficou na fronteira, no copinho, e não no conteúdo. E o conteúdo dos outros copinhos também é a água do oceano. Ou seja, não é melhor nem pior do que a minha. É idêntica à minha.
A questão é o que eu vou fazer com esse conteúdo, porque, claro, eu ainda tenho uma fronteira. Aí vem o desafio para todos nós. Expandirmos o quê? A fronteira. Será que eu tenho sempre que ser um copinho de café? Obviamente que não. Então eu posso virar um copo de água, uma bacia, um balde, um lago, um rio que se direciona para o oceano. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando nós imaginamos uma gota d'água, a gota desse oceano tão preciosa, você pode imaginar que alguns dos sofrimentos da vida, ou algum, né, dos sofrimentos da vida, possa destruir, possa separá-lo. O que acontece se ela cai, se ela se deposita? Ela vai se juntar novamente, porque ela faz parte do mesmo oceano. Agora tira ela, bota ela do lado de fora. Qual é a tendência dela? Secar e desaparecer. É assim que o egoísmo faz com a gente. E o que acontece? Hoje eu trouxe essa frase de Vivekananda, que ele, na Índia, ele, na verdade, é reconhecido como um herói nacional. Não só pela questão da espiritualidade, mas porque ele trouxe para a juventude, na época que ele viveu, uma força muito grande de autoestima, de luta, de posicionamento, e não aquela atitude passiva, porque às vezes as pessoas confundem omissão, alienação com paz, e não se posicionam, ficam em cima do muro, né? E ele coloca isso com aquela ideia de força. Interessante a gente ver essa imagem aqui, porque na verdade, é assim que a maioria de nós, se encontra. Imerso nesse oceano sem perceber que estamos. E estamos isolados por essa fronteira. Então, desta forma, como aquele peixinho, nós somos livres? Não somos. E liberdade e amor estão relacionados. Aqui, só para trazer algumas ideias, com relação a essas 4 metas da vida, porque quando a gente fala, então, desse posicionamento que Vivekananda trouxe para que essa sociedade lutasse também, não ficasse preso, submisso a um outro povo que subjugasse a sua cultura, os seus valores. E aí a gente pode entender também o que acontece com as pessoas que, na verdade, se entregam totalmente à primeira das metas. Veja, isso aqui não é nenhuma coisa que seja nem certo nem errado, é apenas um fato, é uma constatação. As pessoas buscam inicialmente a satisfação. Satisfação, quando falávamos no início que o amor nos trouxe aqui porque queremos fazer o bem, porque encontramos satisfação nisso. Biologicamente, o corpo responde de maneira diferente quando encontramos esse tipo de satisfação. A imunidade aumenta. Então, veja, fazer o bem melhora? Melhora. Agora, o que acontece quando eu só busco o prazer sensorial e eu uso o outro para a satisfação das minhas necessidades? Eu estou usando aquela pessoa, eu não estou compartilhando o prazer com ela, que é algo completamente diferente. E isso em todos os sentidos, tá? Quando a pessoa começa a olhar para o outro não mais como objeto, ele vai se expandindo um pouco nessa relação do amor, né? Não sendo mais só ao próprio umbigo, porque isso aí não é nem o amor a si mesmo no sentido mais amplo, né? Mas quando ele vai partindo do copinho de café, do egoísmozinho dele, para agregar outras pessoas, às vezes da própria família, ou constituindo uma nova família, ou do seu ambiente de trabalho, ou sua nação, o que ele faz? Ele começa também a querer ter tudo isso para preservar a sua prole, para dar o melhor para a sua prole. É claro que aqui tem os aspectos positivos, você pode usar tanto a questão do prazer sensorial de uma maneira positiva quanto negativa, ou seja, destrutiva ou construtiva. Da mesma forma que a questão das posses, riquezas, né, e os compromissos que você faz para poder prover a subsistência dessas pessoas, né? Não ficar só com você. Mas, essencialmente, o primeiro e o segundo dos itens ali, eles são mais autocentrados no sentido egoístico, né?
Quando você começa a se importar verdadeiramente com o bem-estar do outro, quando você começa a pensar um pouquinho no significado da vida, no sentido, no seu posicionamento, o que você faz aqui e agora, o que você vai deixar em termos de rastro, da sua trajetória, você entra no nível do Dharma. É claro que isso tudo pode acontecer simultaneamente, tá? Mas é claro que, olhando assim, com relação às faixas etárias, corresponderia mais ou menos à faixa etária, às faixas etárias, do desenvolvimento da criança até a fase adulta, até o nível do sábio, que é quando ele, então, praticando essas virtudes, ele começa a focar na liberação da fronteira do copinho de café, que nessa altura já não está mais copinho de café, já deve ter se tornado um lago, possivelmente. Mas ele quer expansão maior, porque o amor é inclusivo, ele quer incluir. Então, quando ele passa, né, da consciência individual para a consciência cósmica. E aqui é interessante, nessas 4 virtudes, é que você vai encontrar isso em todas as tradições religiosas, em todas as religiões. Um mínimo de autocontrole para você fazer frente até às suas necessidades e não ficar escravo delas. A questão da veracidade, o amor desinteressado e as obras altruístas. É claro que aqui, se a gente fosse utilizar numa linguagem do yoga, a gente veria aqui vários caminhos do yoga. Esse amor desinteressado, Bhakti Yoga, obras altruístas, Karma Yoga, que é yoga da ação. E aqui a gente passa a refletir o quê? Para onde nos direcionam essas metas? Quando aquele quer deixar de ser um lago para se tornar oceano, é porque aquilo é a meta de quê? A meta da vida, a meta de todas as tradições religiosas. Todas buscam a mesma coisa, essa expansão. E aqui, só para a gente brincar também com algumas questões, coloquei aqui alguns verbos, porque eu ouço muito as pessoas falarem sobre essa questão do ser e do ter. E isso já é básico, todo mundo fala, né? Porque a ênfase tem que ser no ser e não no ter e tal. E aí vem uma reflexão. Por que o ter, o saber, o fazer, o conviver não podem ser, na verdade, fundamentados no ser? Nesse ser oceânico, não do copinho de café. Porque, normalmente, o problema é a nossa identificação. Nós nos identificamos, erramos o foco. Nós focamos na fronteira, no copinho de café. Esquecemos que, na verdade, deveríamos focar na essência, que é a água do oceano. E aí, atualmente, está aqui em vermelho, a gente tem muito a coisa do aparentar. É claro que lá no slide o segundo, quando Einstein fala da ilusão dessa fronteira, logicamente, aí a gente entraria em outros meandros. Mas a gente vive num momento da nossa sociedade que está sendo muito valorizado o aparentar. Então, não precisa ser... Na verdade, também não é tão novo assim, é antigo, né? É bem antigo. Então, esse aparentar, o que acontece? As pessoas querem forjar um ser que não são. E ali também decorre toda uma série de frustrações e conflitos. Aqui só vou citar aqui a questão das qualidades, segundo a filosofia Sankhya, que quando a gente predomina a calma, a pureza, a compaixão, a gente tem um comportamento diferenciado. Quando predominamos a atividade, o conflito, na verdade, essa inquietude, a gente tem muito mais atrito nas relações interpessoais e, obviamente, todos aqueles sentimentos paralisantes. E interessante que essa questão da preguiça, da inércia, da apatia, ela também aparece como covardia. E, às vezes, diante da necessidade de nos posicionarmos, de, às vezes, alertarmos alguém de alguma coisa que não vai bem, nós queremos aparentar que nós somos da paz, e aí não fazemos nada. Ser da paz não é não fazer nada, é fazer o que é certo, é fazer o que é adequado, no momento certo. E eu vejo muito, eu ouço pelo menos muito isso, então isso foi uma coisa que eu quis compartilhar com vocês, porque isso se confunde, porque no aspecto sáttvico há uma certa inação, porque você está agindo num nível sutil, às vezes não é percebido, mas ele causa, tudo causa. Na verdade, tudo causa. E ali não.
Você está com medo de agir, com medo de frustrar o outro e gerar uma raiva no outro que vai olhar para você. Não, você não é um ser da paz. Não, você não está tão evoluído assim. Porque olha o que você está provocando em mim. É o modo aí, falar com gentileza, orientar, não também partindo de um princípio, de um pressuposto, né, de superioridade. Já vimos aqui que o conteúdo dos copinhos, eles são da mesma natureza. Aquilo ali, só para ficar mais claro, gente, para quem não tiver assim, contato com isso, são tendências. Na verdade, todos nós temos um pouco disso misturado, gradações diferentes, tá? E que vão gerando também modos de pensar, modos de nos comportar, leitura. Isso, inclusive, tem um impacto também sobre a fé. E aqui, para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão que, às vezes, nós, olhando aquela tabela que Alexandre trouxe, a gente se identifica com uma série de coisas lá que, de repente, são boas e, de repente, não são tão boas assim. Não tem problema. A gente pode olhar aquilo como um desabrochar para algo maior. A gente não precisa negar isso, acolher um estado que ele é temporário, porque a gente ficou por muito tempo preso na fronteira, aparentando uma espiritualidade, às vezes, que não tínhamos, pintando o nosso copinho com as águas do mar, mas continua sendo copinho. Então, não adianta pintar e disfarçar, fingir para você mesmo, né? Como aquele filme, quem viu o Show de Truman, né? Então, aqui fica essa ideia. Vamos procurar na gota de água, dentro do copinho, a nossa verdadeira identidade e reconhecer no outro, naquele que nos incomoda, principalmente porque ele provoca em nós algo interessante, que é esse reconhecimento de que o outro também tem essa mesma presença da luz que foi falada aqui através do canto logo no início. E isso é belo, isso é o que efetivamente somos. Mas isso precisa que nós nos abramos para essa verdade. Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês hoje. Obrigada.